Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título De Volta ao Primeiro Amor, tem como objetivo trazer uma palavra de despertamento para todo aquele que um dia deixou os caminhos do Senhor. É possível que você tenha deixado a presença de Deus por diversos motivos, mas certamente você não deixou a presença de Deus por causa dele. Muitas pessoas deixaram o caminho da salvação porque se decepcionaram com os homens. Muitos podem ter abandonado a fé por causa da decepção com o pastor ou com algum irmão ou irmã da igreja. Pode ter sido também porque não suportaram sofrer julgamentos vindos principalmente de irmãos na fé. Outras deixaram os caminhos do Senhor por causa da autoacusação, devido a constantes quedas sofridas em suas vidas espirituais, principalmente devido à fraqueza da natureza humana. Por causa disso, se sentiram tão pecadores que consideraram indignos de permanecerem na presença de Deus. Parece que essas pessoas não entenderam que Deus é rico em misericórdia e compaixão e conhece a sinceridade do coração do homem. Outras pessoas podem ter abandonado a carreira cristã simplesmente porque se curvaram diante das cruéis acusações do adversário. Há também aqueles cristãos que não suportaram as aflições e lutas do dia a dia, foram tomados por desânimo e falta de fé, e por causa disso abandonaram os caminhos do Senhor. Por fim, muitos podem ter abandonado os caminhos do Senhor, simplesmente porque não suportaram as perseguições e provocações, muitas vezes de familiares ou amigos, e por causa disso decidiram deixar de seguir Jesus. Querido ouvinte, se algum desses motivos anteriormente mencionados, ou mesmo algum motivo que não tenha sido aqui mencionado, te levou a abandonar a carreira cristã que Deus te propôs, eu te convido a fazer hoje uma séria reflexão a respeito de sua posição diante de Deus. O Senhor deseja a sua volta. Ele deseja que você novamente esteja em sua presença, vivendo uma vida de adoração e serviço. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 1, Deus disse uma palavra ao seu povo: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Essa mesma palavra vale hoje para você também. Faremos agora uma profunda reflexão a respeito dos motivos anteriormente citados que podem levar um cristão a abandonar os caminhos do Senhor. O primeiro motivo que pode influenciar uma pessoa a deixar a presença de Deus são as decepções com o homem. Muitas vezes a causa de um cristão se desviar dos caminhos do Senhor está no fato de ele ter se decepcionado com um membro ou com uma autoridade das igrejas locais. Muitas vezes o cristão fica com a sua fé abalada e deseja até mesmo abandonar a fé por causa do julgamento. Quantos irmãos têm abandonado as igrejas porque sofrem julgamento e preconceito por parte de outros irmãos? É necessário que o cristão que passa por essa situação busque firmeza de sua fé no Senhor Jesus Cristo. Um bom exercício para isso é meditar no capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus ordenou que o primeiro que não tivesse pecado lançasse a primeira pedra na mulher adúltera. Depois que todos foram embora, Jesus também não condenou aquela mulher e a perdoou. Se estivermos vivendo semelhante situação, sofrendo julgamento dentro da igreja, devemos olhar firmemente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Todos nós somos falhos diante de Deus e dos homens, e por mais que nós nos esforcemos, não passamos de grandes pecadores que necessitam da misericórdia do Senhor. Devemos lembrar que quem morreu por nós na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, e foi Ele quem pagou o alto preço da nossa salvação. Se nós abandonarmos a fé por causa de alguém, se nós abandonarmos o Senhor Jesus por causa de alguém, estaremos sendo injustos com Ele. Precisamos meditar seriamente nisso. O fato de abandonarmos a fé por causa de alguém não nos justifica diante de Deus.
Por causa disso, não devemos olhar para o homem e nem abandonar os caminhos do Senhor por causa do homem. Todos nós somos falhos, e por maior que tenha sido a nossa decepção com o homem, ainda que ele tenha traído a nossa confiança, devemos saber que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Querido ouvinte, se você deixou os caminhos do Senhor por causa do homem, entenda que Deus não aceitará isso como justificativa. Você precisa tomar a decisão e voltar para a presença de Deus. Faça um concerto com o Senhor Jesus e volte ao primeiro amor. O segundo motivo que pode ter levado você a deixar os caminhos do Senhor é a autoacusação. Todo aquele que experimentou o novo nascimento, uma conversão sincera, não tem prazer em pecar. Ele não procura lutar contra o pecado, mas ele desvia o seu caminho do pecado, ele evita o confronto com o pecado. Mas mesmo tendo o desejo de não pecar, muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação do apóstolo Paulo. Em Romanos, no capítulo 7, nos versículos 19 e 20, Paulo nos diz algo a respeito de suas lutas. Ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. A natureza humana é uma natureza pecaminosa e nós não conseguimos negá-la. Em nossa mente nós somos escravos da lei de Deus, mas segundo a nossa carne prevalece a lei do pecado. Existe uma grande luta dentro de nós. De um lado, o desejo de sermos fiéis a Deus e fazermos a sua vontade, e do outro lado, a luta contra a carne e as seduções do mundo. Quando o cristão cai, deve imediatamente procurar o auxílio divino e fazer um concerto com Deus. No Salmo 121, nos versículos 1 e 2, nós lemos: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A palavra de Deus nos diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se formos aos pés do Senhor Jesus, jamais Ele nos lançará fora, compreenderá a nossa fraqueza, pois Ele mesmo a experimentou um dia e nos perdoará. Assim sendo, querido ouvinte, se você deixou os caminhos do Senhor por causa da autoacusação, saiba que Deus tem perdão para você. Todo pecado confessado será pecado perdoado. João nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diante dessa promessa da palavra de Deus, eu te convido a se consertar com o Senhor Jesus e voltar ao primeiro amor. O terceiro motivo que pode ter levado você a deixar a presença de Deus é a acusação do diabo. A palavra de Deus nos ensina em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que o diabo nos acusa diante de Deus de dia e de noite, sem cessar. Sempre que nós pecamos, ele lança diante de Deus o nosso pecado e assim nos acusa. Diante disso, o cristão precisa ter em mente que temos um advogado junto ao Pai e que esse advogado é Jesus Cristo, o justo, aquele que um dia morreu por nós na cruz do Calvário. Assim, uma vez que você o tenha aceitado como seu único Senhor e suficiente Salvador, deve saber que nenhuma acusação do diabo poderá te separar do amor de Deus que está em seu Filho. Deus, no seu infinito amor e misericórdia, nos tem dado grande salvação. É necessário que entendamos que o perdão de Deus é infinitamente maior do que a acusação do diabo e devemos confiar na palavra do Senhor que nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O sacrifício de Jesus é maior do que todos os nossos pecados e é por isso que estamos livres da acusação do diabo. Vejamos a grande promessa de Deus que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. O texto bíblico diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Estejamos certos de que toda e qualquer investida do diabo contra a vida do cristão será totalmente frustrada, pois em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Querido ouvinte, diante dessas promessas da Palavra de Deus, eu te convido a fazer um concerto com o Senhor Jesus e voltar ao primeiro amor. O quarto motivo que pode ter influenciado você a deixar de seguir a Jesus são as grandes aflições e lutas pelas quais passamos em nosso dia a dia. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com essas palavras, Jesus nos alerta que a nossa vida cristã teria a presença de muitos momentos de aflições. Nós poderíamos ser comparados a uma embarcação que, atravessando o oceano sem maiores problemas, é surpreendida por uma grande tempestade e então fica oscilando entre as ondas, sendo abalada por fortes ventos e muitas vezes sendo arremessadas contra as rochas. Assim também, quando tudo parece calmo e tranquilo em nossas vidas, nos sobrevêm grandes aflições e muitas vezes pensamos que não vamos suportar. Precisamos entender que as lutas sempre estarão presentes no meio do povo de Deus, lutas que fazem parte do dia a dia de nossas vidas e também lutas que provêm do inimigo. Satanás não pensa em dar refrigério para aqueles que realmente estão querendo ter uma vida no altar. Uma de suas características é a persistência. Ele jamais cansa de lançar as suas setas. Assim ele vai agindo e tenta nos levar ao desânimo até que abandonemos a carreira cristã. É por isso que nós devemos nos firmar na presença de Deus, certos de que nada poderá nos separar do seu amor que está em seu Filho Jesus Cristo. Devemos ser perseverantes em meio às provações. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, em seus 2 primeiros versículos, o escritor aos Hebreus nos fala a respeito da nossa carreira cristã. O texto bíblico diz assim: correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Deus não nos chamou para retroceder, mas nos chamou para seguir com perseverança a carreira cristã que Ele nos propôs. Diante disso, querido ouvinte, eu te convido a fazer um concerto com o Senhor Jesus e voltar ao primeiro amor. O quinto motivo que pode levar uma pessoa a abandonar os caminhos do Senhor são as grandes perseguições sofridas. Sabe que todo aquele que deseja ter um propósito firme na presença de Deus sofrerá algum tipo de perseguição. A Bíblia nos dá grandes exemplos de perseverança diante das perseguições. Lembremos-nos de José, filho de Jacó, de como ele foi perseguido e de como ele passou por momentos difíceis porque decidiu ser fiel a Deus. Mas por causa de sua perseverança e de sua fidelidade, Deus o engrandeceu e ele chegou a ocupar um cargo importantíssimo no Egito, sendo menor que Faraó, somente quando ele estivesse assentado em seu trono. Por maior que seja a perseguição que nós venhamos a sofrer, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ainda que o vento sopre contra nós e nos encontremos em uma situação extremamente adversa, devemos crer que o nosso Deus é o Deus do impossível, que um dia abriu o Mar Vermelho e salvou o seu povo da fúria de Faraó. É esse mesmo Deus que zela por nós, nos considera como seu particular tesouro e nos guardará debaixo de sua mão poderosa. Querido ouvinte, se você deixou os caminhos do Senhor por causa das perseguições que vêm de amigos, de familiares, quer seja no trabalho, na igreja ou em qualquer outra situação ou lugar, eu te convido a fazer um concerto com Deus e voltar ao primeiro amor.
Faremos agora um breve resgate da mensagem. Nós consideramos 5 motivos que podem fazer com que o cristão deixe os caminhos do Senhor. O primeiro motivo considerado são as decepções com o homem, talvez com a liderança da igreja ou com irmãos na fé. Pode ter acontecido também alguma situação de julgamento dentro da igreja que trouxe mágoa, decepção e desânimo para continuar a jornada cristã. O segundo motivo considerado foi a autoacusação. Ela acontece porque muitas vezes o cristão não suporta a fraqueza da natureza humana, considera-se indigno de prosseguir na caminhada cristã por se reconhecer um grande pecador, indigno do perdão e da misericórdia de Deus. O terceiro motivo considerado é o fato de muitas vezes o cristão não suportar as acusações do diabo, que muitas vezes usa pessoas incrédulas para nos atacar e até mesmo para lançar sobre nós as más obras do nosso passado. Aliás, acusar o cristão usando o seu passado é uma das estratégias do diabo para abalar a sua fé. O servo de Deus precisa estar consciente de que Deus lançou do mar os nossos pecados e dele não se lembra mais, como nos ensina o profeta Miqueias. O quarto motivo considerado está relacionado às grandes aflições e grandes lutas que passamos no dia a dia. As grandes aflições podem fazer com que o cristão fique desanimado na fé. Precisamos crer na promessa do Senhor de que Ele estará conosco todos os dias de nossas vidas e de que nunca nos deixará nem nos abandonará. O Senhor cuidará de cada um de nós. Por fim, o quinto motivo considerado está relacionado às perseguições sofridas por causa do Senhor, muitas vezes na própria família ou entre amigos. O cristão precisa perseverar, permanecer firme e constante na presença do Senhor, olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Prezado ouvinte, se algum desses motivos, ou ainda que tenha sido outro motivo, te levou a abandonar a carreira cristã, saiba que hoje Deus te convida para novamente estar em sua presença. Entenda isto, Deus não aceitará nenhuma justificativa de sua parte por ter deixado a sua presença e o seu caminho. Tome hoje a decisão de se apresentar diante do trono de misericórdia, porque hoje o Senhor Jesus tem perdão e salvação para você. Para concluir a mensagem, gostaria de dizer que se você se encontra nessa situação e se desviou dos caminhos do Senhor, volte para Jesus, pois existe um lugar à mesa que está vazio e esse lugar é seu. Volte ainda hoje, faça uma oração nesse momento e se conserte com o Senhor. Tome a decisão de voltar à casa do Pai e congregar novamente com a sua família espiritual. Eu declaro neste momento que todas as barreiras que se levantam para te impedir de ter conserto com Deus sejam removidas de sua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus e que esta mensagem continue falando ao seu coração pelo poder do Espírito Santo.